Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre áreas e volumes. Só que áreas nós já vimos, né? Mas vamos repassar. Nós temos quadrado, retângulo, losango, trapézio e triângulo, né? O quadrado, os quatro lados são iguais, né? Tem as mesmas medidas, ok? Então, a fórmula da área dele é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Lado vezes lado, tá? Vamos supor, se é 5 centímetros de lado, é 5 vezes 5, dá 25 centímetros quadrados. Então, aqui você tem a área do quadrado. O retângulo, por exemplo, nós temos a área do retângulo, vocês lembram? É lado vezes lado, ou seja, aqui, por exemplo, é 8 e aqui é 3. Fica 8 vezes 3, 24 centímetros ao quadrado. Em termos aqui, ó, lado ao quadrado, porque todos os lados são iguais, então é só ele ao quadrado. O retângulo, esse lado é igual a esse e esse é igual a esse. Então você faz lado vezes lado, esse lado vezes esse lado, tá? Losango, vocês lembram? Nós temos aqui, ó, a diagonal menor e essa aqui é a diagonal maior. Então, a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Então, é essa medida, diagonal maior, vezes essa sobre 2, tá? Aqui nós temos o trapézio. Esse aqui é um caso à parte, é um trapézio retângulo, né? Que tem dois ângulos retos. Mas todo trapézio, a fórmula da área é igual a base maior, que é essa aqui, mais a base menor, tá vendo, ó? Vezes a altura, tá vendo que é essa altura? A altura entre os lados paralelos, tá? Essa é a altura. Sobre 2. Entendeu? Então, o trapézio é igual base maior, mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Que a gente já viu isso aqui, a gente só está repassando. E o triângulo, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Nesse caso, a altura é essa aqui, ó. Essa aqui é a altura desse ponto até esse. Dependendo do triângulo, você tem que identificar a altura, tá? O triângulo pode ser, por exemplo, assim, ó. Base é essa, altura é essa aqui, ó. Tá vendo? Enquanto é a altura. Base é altura dividido por 2. Ok? Mas isso nós já vimos. E aí, enquanto ao volume, o que que muda? Então agora nós vamos aprender a trabalhar com volume. Enquanto área é tudo centímetro quadrado, metro quadrado, o cubo, por exemplo, o que que é um cubo? Ele é um quadrado, só que em relação à parte de volume, o que que nós temos? Nós temos algo tridimensional, ou seja, nós temos algo do nosso dia a dia, que nós pegamos. Então, esse daqui é um cubo. Qual que é o volume do cubo? Então, não existe a área do cubo, existe a área do quadrado, que é uma figura plana. Aqui a gente tem uma figura que a gente fala que é tridimensional, porque ela tem 3 dimensões. Aqui tem só 2, tá vendo, ó? Tem esse e esse, tá? Nesse aqui você tem, ó, esse lado e esse lado, tá vendo, ó? Você tem aqui a frente, você tem a altura e você tem aqui a perspectiva. Então, o cubo, ou seja, o volume dele, você tem lado vezes lado vezes lado, ou seja, lado ao cubo. Por isso que chama cubo. Lembre que o cubo, ele é um quadrado em todas as dimensões. Aqui é um quadrado, aqui é um quadrado, aqui é um quadrado, lá atrás é um quadrado, é um quadrado. Ou seja, todos os lados têm a mesma medida. Se é qual o volume de um cubo de 2 centímetros? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 daqui e 2 da perspectiva. Ou seja, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 centímetros cúbicos. No caso aqui, se fosse 2 centímetros, seria 8 centímetros cúbicos. Porque você multiplicou ele por 3 vezes. A área você multiplica por 2, então é sempre centímetros quadrados. Volume você multiplica por 3. Cubo é um quadrado com as mesmas medidas. E quando for um paralelepípedo? Paralelepípedo, ele é um retângulo que tem a sua perspectiva. Porém, a medida deles difere um pouquinho. Ó, aqui mudou um pouquinho, né? Ficou melhor assim, né? Vamos fazer um pouquinho melhor, né? Ó. Melhorou. O cubo, quadradinho. O paralelepípedo é um retângulo. Então aqui, por exemplo, você pode ter 5 centímetros. Aqui, por exemplo, você tem 3 de altura. E aqui você tem 2, por exemplo.
Então você tem 3 centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros. Qual que é o volume de um paralelepípedo? Mesma coisa, lado vezes lado vezes lado. Só que aqui você pode usar L ao cubo, lado ao cubo, porque todas as medidas são iguais. Aqui as medidas são diferentes. Então fica 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 centímetros cúbicos. Esse é o volume. Então o volume de um paralelepípedo é lado vezes lado vezes lado. Você multiplica a base, que é a frente dele, a altura, e aqui você tem a perspectiva, a profundidade. Então você tem 3 dimensões, tá? Aqui também. Só que como é tudo igual, você multiplica tá vendo, a frente, a altura e a perspectiva. Só que como é tudo igual, você pode fazer ele ao cubo, tá? Bom, agora vamos fazer exercícios. Até mais!